E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aqui é o professor Flávio de Geografia para mais uma videoaula voltada para as turmas do nono ano, certo, galera? Hoje é um vídeo de resolução de atividades, Continuando o livro 2, unidade 3, Ásia 1, capítulo 2, aspectos humanos. E os itens abordados são os seguintes: diversidade populacional da Ásia, estrutura da população, índice de desenvolvimento humano, ou seja, o IDH, e a dinâmica espacial da população asiática. Nós focaremos nessas três atividades, galera: o desenvolver e aplicar, página 226, o atividades 229 e 230 e o de olho na prova, página 230 e 231. Peço que vocês peguem o livro de vocês, o livro físico, bem como o caderno para algumas anotações. Vamos lá. Bom, galera, colocando aqui, ó, como vocês podem observar na página 226, nós temos a atividade do desenvolver e aplicar, que é uma reportagem. Olha aí. Leia a reportagem a seguir e responda às questões propostas. Vamos ler aqui a reportagem. Sem política do filho único, China vive o boom do segundo filho. Vamos lá entender. A maioria dos recém-nascidos chineses é agora o segundo filho das famílias, como consequência do fim da política do filho único na China. De janeiro a agosto, esse país, o mais povoado do mundo, com 1,38 bilhão de habitantes, registrou 11,6 milhões de recém-nascidos, dos quais 52% são segundos filhos, segundo a agência Xinhua, que cita Wang Pian, diretor adjunto da Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar. Diante do envelhecimento de sua população, a China revogou sua política do filho único, implementada desde o final do ano de 1970. Desde 2013, os casais têm direito a um segundo filho, se um de seus integrantes é filho único. A partir de 1º de janeiro de 2016, essa possibilidade foi ampliada a todos os casais, não só aqueles casais que tinham um filho único, mas todos os casais. No ano passado, foi registrada a maior alta anual de nascimentos na China, mais de 1,3 milhão, a maior desde 2000, segundo os dados da CNSPF citados pela Xinhua. Essa foi uma reportagem aqui, galera. Sem política do filho único, China vive o boom do segundo filho. Bom, vamos lá para as questões. Pesquise e explique o significado da política do filho único adotada na China. Bom, galera, sobre a política do filho único, né, essa política ela proibia que os casais tivessem mais de um filho e os que tinham recebiam multas severas, como mencionamos na videoaula anterior, né? Eles eram multados e isso aumentou, galera, aumentou o abandono dos filhos, onde o pessoal preferia ficar com os filhos homens por conta do trabalho, viu? Isso é uma chamada muito interessante. Foi um período de muito abandono, um período muito problemático da população chinesa. Por isso que esses termos eles foram revistos, né, e foi estabelecida uma nova política, né, que o casal ele poderia ter mais de um filho. Segunda questão: qual o principal motivo que influenciou a decisão do governo chinês em permitir o segundo filho para todos os casais? Bom, galera, como tem na própria reportagem, eu já comentei na videoaula anterior, o envelhecimento da população foi uma das
principais causas que influenciaram a mudança na decisão. Mas nós sabemos, né, galera, que estamos num período de Covid-19, né, o coronavírus, que se originou na China, onde teve morte de muitas pessoas, né, muitas pessoas morreram, e eu creio que passando toda essa pandemia mundial que atingiu todos os continentes do planeta, eu creio que essa política ela vai ser revista novamente, pensando, né, por conta da morte de muitos idosos, certo? E eles já estavam restritos a essa política, como eu já havia mencionado e na própria reportagem também menciona. Bom, galera, agora nós vamos para o Atividades da 229. Analise o gráfico a seguir. Vamos lá. O gráfico tem o quê? Tem a população da China e da Índia entre 2010 a 2050. Milhares de habitantes, né? Tem uma perspectiva, né? Um pessoal está pensando como é que vai aumentar, né? Tá aqui, ó, perspectivas acerca da grande corrida econômica asiática, segundo a revista Mundorama, que está disponível, está aqui o link, né? Acesso em 24 de outubro de 2019, esse acesso. Vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta: quais as possíveis causas que podem justificar o aumento expressivo da população indiana? Quais são? Bom, galera, essa aí tem no livro de vocês, né? E o seguinte, o aumento expressivo da população indiana é o seguinte: as altas taxas de natalidade é uma das principais causas do aumento expressivo da população, além da melhoria da qualidade de vida, o que contribuirá para elevar a expectativa de vida, ou seja, quanto melhor a qualidade de vida, maior a expectativa de vida, ou seja, maior será a duração, por assim dizer, das pessoas. As pessoas vão, digamos assim, falecer com mais idade, com mais qualidade de vida. E segunda questão: leia as pirâmides etárias a seguir e responda às questões propostas em seu caderno. Observando aqui, nós temos a pirâmide etária da China de 2019, nós temos aqui as idades, né? Vai de 0 até mais de 100 anos, certo? Aqui nós temos dividida a pirâmide em masculina e feminina, aqui a quantidade da população, e abaixo nós temos a pirâmide etária do Afeganistão, isso para vocês compararem as duas. Indo agora para as seguintes perguntas, que tem assim: leia as pirâmides etárias e responda as propostas no caderno. Então vamos lá, vamos responder cada uma delas e vocês vão anotando no caderno. Bom, primeiro, item A: o que representa o gráfico pirâmide etária? Bom, o que representa o gráfico? Eu fiz a seguinte anotação: a pirâmide etária representa a população em relação ao gênero e às faixas etárias. O item B: explica a pirâmide etária do Afeganistão. No Afeganistão, a taxa de natalidade ela é alta, pois a base da pirâmide ela é larga, como vocês podem observar aí na imagem. E como o topo ele é estreito, ele é bem estreitinho, ela é larga na base, né? E estreitinha no topo. Indica que a expectativa de vida não é muito alta. As faixas que caracterizam os adultos são mais estreitas na base, o que indica que a população economicamente ativa não é expressiva. O item C agora: explique a pirâmide etária da China. Eu coloquei o seguinte, olha aqui, ó. Na China, a taxa de natalidade é baixa. O topo ele é mais alongado, o que sugere que a expectativa de vida é mais alta. As faixas que caracterizam os adultos são mais largas do que a base, se vocês observarem, o que indica que a população economicamente ativa ela é expressiva. Já o item D tem o seguinte: é possível justificar a base estreita da pirâmide etária da China com a política do filho único? Explique. E respondendo o item D,
Tá aqui, ó, a política do filho único causou sim a redução da taxa de natalidade, pois foi elaborada e praticada para controlar a natalidade, beleza? Aí qualquer coisa, galera, aumentando aqui, ó, vou botar aqui para vocês. Vocês podem dar um pause aí nesse vídeo e anotarem essas respostas no caderno de vocês, beleza? Continuando, nós vamos agora para a terceira questão. Terceira questão. Analise os indicadores sociais da Ásia Ocidental e responda às questões propostas. Item A. Quais países têm o maior IDH e quais têm o menor? Isso analisando a Ásia Ocidental. E os países que têm o maior IDH são Israel, Chipre e Emirados Árabes Unidos. E o país que tem o menor IDH, aliás, os países são o Iêmen, o Afeganistão e a Síria. Eles apresentam os menores IDHs, viu? Tem no livro de vocês também. Qual país tem a maior expectativa de vida e qual tem a menor? Praticamente, uma questão responde a outra, né, galera? Se Israel é um dos países que tem o maior IDH, se não o país que tem o maior IDH, e o Iêmen está entre, né, os países que apresentam o menor IDH, então a gente comparando, quem tem o IDH tanto alto quanto baixo, eles entram quanto mais alto, maior expectativa de vida, e quanto mais baixo, menor expectativa de vida. Então nós temos o quê? Israel tem a maior expectativa de vida, com 82,4 anos, e o Iêmen a menor, com 63,8 anos. Certo? O item C. Com base nos indicadores, explique a realidade da Ásia Ocidental. Com base nos indicadores. E respondendo, nós temos o seguinte, galera. De um lado, há países com ótimos indicadores, como nós vimos, né? Como Israel, Chipre e Emirados Árabes Unidos, que têm elevado IDH e expectativa de vida. De outro, há países com baixos indicadores sociais, como Síria, Iêmen e Afeganistão. Então, nós temos divergências, né? Nós temos dois extremos, por assim dizer. Um ponto é muito bom e o outro é muito ruim. Quarta questão. Analise os indicadores sociais do sul da Ásia agora, e responda às questões propostas. Item A. Quais países têm o maior IDH e quais têm o menor? Bom, os países com maior IDH são os seguintes: Sri Lanka e Maldivas. Isso porque a gente está falando sul da Ásia, beleza? Sul da Ásia. E Nepal e Paquistão apresentam os menores IDHs, certo? O Índice de Desenvolvimento Humano. Item B. Qual país tem maior expectativa de vida e qual tem a menor? E mais uma vez, uma resposta, né? Uma questão responde a outra. Olha aí. O país que tem maior expectativa de vida é Maldivas, né? Ó. Tanto tem o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, então apresenta a maior expectativa de vida, com 76,8. E o Paquistão, 8 anos, viu aqui, ó, anos. E o Paquistão, que está aqui também, ó, que tem o IDH, né? Menor IDH, por assim dizer, é o país com menor expectativa de vida, com 66,2 anos. O item C, com base nos indicadores, explique a realidade da Ásia Ocidental. Mais uma vez, observamos algumas diversidades, né, galera? No que a gente já havia comentado nessas duas questões anteriores. Olha aí. De um lado, há países com bons indicadores, como o Sri Lanka, que a gente já mencionou, e as Maldivas, que
que tem alto IDH e, por consequência, expectativa de vida. De outro, há países com baixos indicadores sociais, como o Nepal e o Paquistão. Bom, galera, agora a gente vai para o de olho na prova. E a primeira questão é da Unesp 2013. No fim dos anos 70 e no começo dos anos 80, o governo da China passou a defender um estilo de vida conhecido como mais tarde, mais longo e menos, em referência a casamentos mais tardios, períodos mais longos entre cada gravidez e menos crianças, como vocês podem observar aí, ó, certo? Aí nós temos o seguinte: considerando seus conhecimentos e as informações fornecidas, explique a política demográfica na China e indique uma consequência direta que o país enfrentará no futuro. A gente já falou sobre isso, é a política do filho único, né? O controle de natalidade. Eu coloquei aqui, ó. O texto refere-se à política de controle de natalidade, conhecido como política do filho único, que limitava o número de filhos por casal. O controle da natalidade reduziu o crescimento vegetativo do país, provocando diminuição do número de jovens e o aumento de idosos. Entre as principais consequências dessa política, podemos destacar a diminuição da oferta de mão de obra, que poderá ocasionar problemas econômicos para a China. Vamos agora para a segunda questão. FGV 2015. Um relatório divulgado pelo governo japonês mostra que o número de crianças e adolescentes com até 14 anos é estimado em 17,25 milhões, o número mais baixo desde 1950. É o 28º ano de queda consecutiva. O grupo representa apenas 13,5% de toda a população japonesa, calculada em cerca de 127 milhões de pessoas. O item A. Procure explicar os fatores responsáveis pela atual dinâmica demográfica japonesa e quais as consequências futuras para a sociedade japonesa. Eu coloquei o seguinte: ó, o Japão apresenta baixo crescimento vegetativo, em virtude das altas taxas de expectativa de vida e da baixa taxa de natalidade. Tal situação irá ocasionar falta de reposição da população e mão de obra, o que preocupa muitos japoneses. Inclusive, na videoaula anterior, eu já havia até mencionado, né, que o Japão ele tem vários programas para receber descendentes de japoneses que moram em outros países, inclusive o Brasil também tem essa ponte, né, esse intercâmbio Brasil e Japão, onde brasileiros que têm parentes, né, ou são descendentes de japoneses podem estar estudando e trabalhando no contraturno lá no Japão. O item B diz o seguinte: esses fatores também podem ser usados para explicar a dinâmica demográfica de outros países do mundo? Isso é uma pergunta. Em caso positivo, o que existe em comum entre eles? Vamos lá entender de novo. Esses fatores podem ser usados para explicar a dinâmica demográfica de outros países do mundo? Em caso positivo, o que existe em comum entre eles? Seguinte, essas características também são encontradas na Alemanha, Canadá e outros países que possuem o quê? Ó? Elevada qualidade de vida para a sua população, beleza? São países considerados países de primeiro mundo. Vamos agora para a terceira questão, o UERJ 2017. Nós temos aí as religiões do mundo, como vocês podem observar aqui, e as legendas aqui abaixo. Vamos lá. O cartograma foi elaborado com a técnica da anamorfose, ou seja, você pode ver como essa representação do mapa ela está
meio que distorcida, ela está diferente, né? É chamado de anamorfose, de modo que o tamanho do quadrilátero que representa cada país é proporcional ao tamanho da sua população, ou seja, os países com maior população, ó, têm os quadrados maiores, certo? As cores, por sua vez, indicam a religião majoritariamente seguida pelos fiéis de cada país. Analisando o cartograma apresentado, observa-se menor dispersão espacial de fiéis pelos diferentes países na seguinte religião. Qual é a religião que tem menor dispersão espacial de fiéis? É o budismo, é o islamismo, hinduísmo ou cristianismo? Se vocês observarem aí, galera, é o item C, o hinduísmo, tá certo? Esse é que é o item correspondente a esse cartograma, o hinduísmo. Beleza? É só vocês identificarem aí. Bom, galera, finalizando o nosso vídeo, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui nesta videoaula. Peço que vocês retomem as leituras no livro físico, respondam às atividades, revisem essas atividades que a gente já respondeu, façam as atividades de portal, certo? É muito interessante e continuem acompanhando as nossas videoaulas, nossas futuras videoaulas, beleza? Valeu, galera! Tchau, tchau, fui, cuidem-se e até a próxima.